O projeto de construção de duas torres de um edifício garagem no bairro Granbury tem sido motivo de discussão na cidade. O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, COMPAC, embora em 2024 tenha sido oficializado o decreto 167454, que estabelecia o tombamento do imóvel. A SOIP, Negócios Imobiliários Limitada, garantiu que pontos importantes como o edifício Charles Alexander Long serão preservados. Para jogar luzes nessa discussão, convidamos os arquitetos Eduardo Felga, Bruno Sarmento e Marcos Olender, aos quais antecipadamente agradecemos. Esse programa se realiza sob o patrocínio e a parceria do Sindicomércio, da CDL, do Sindicato dos Bares, Restaurantes Similares, Hotéis, da cidade. Nosso agradecimento também para você que acompanha essa transmissão pelo YouTube. Já pode deixar aí seu like, enfim, seus comentários, críticas e, claro, participar conosco das discussões e de pautas que eventualmente possamos tratar aqui. Quero lembrar também da importante parceria que temos com o Sinteac, que tem sido fundamental para a realização desse projeto. Vamos lá então, PC? Vamos lá. Primeiro queremos agradecer a presença de vocês. Queremos uma discussão técnica de um assunto que é relevante para a cidade, porque pode ser emblemático para outras frentes também que vão se realizar aqui na cidade. Por que causou tanta polêmica esse projeto? Começando? O professor Marcos Olender é do COMPAC, inclusive. O COMPAC aprovou o projeto. Sim. Você foi um dos 3 votos contra. Por que você votou contra, Marcos? E você pode reparar no perfil de quem votou contra o projeto, foram exatamente os 3 que, em termos de característica, têm um perfil por formação e ou experiência bem especializado na área de patrimônio. Os 3 membros do COMPAC que têm uma formação mais rigorosa, que tem realmente um tempo de experiência e formação na área de patrimônio, foram exatamente os 3 que votaram contra o projeto. E por que votar contra o projeto? Porque o projeto, ele, infelizmente, isso eu falo de forma muito tranquila e respeitando aqui o Bruno, que é um dos autores do projeto, e que o Bruno sabe do meu respeito, da minha admiração profissional por ele, meu ex-aluno, ao qual eu sigo, continuo seguindo até hoje, não anda que faz feito, mas esse projeto é inadmissível, de acordo com o decreto de tombamento. Não existe no decreto de tombamento, por mais que tenha se espalhado um comentário que há brechas no decreto que permitam essa construção, essas brechas não existem. E eu deixei isso muito claro, pontuei isso na minha declaração de voto. Eu fiz uma declaração de voto mais minuciosa possível, que eu mostro claramente que não há brechas para a construção desse projeto naquela área. Essa é a questão. A primeira questão é essa. Mas não há brechas em que sentido? Porque é inadmissível, quer dizer, o decreto não permite essa construção. O decreto, porque o que é o tombamento? Decreto do ano passado. Sim, o decreto não permite. O decreto de tombamento, o tombamento é instrumento. Eu costumo falar usando uma expressão que vem a partir do livro da Sônia Rabelo de Castro, que é a primeira que se debruçou sobre isso. Foi procuradora do município de Rio, ela foi diretora do IFAM, ela tem um livro chamado Estado na Preservação dos Bens Culturais, que ela fala muito claramente para que serve o instrumento de tombamento desde que ele foi criado em 1937. Para se preservar uma certa materialidade. Uma certa materialidade que expressa um uso, uma rotina que se quer preservar. Mas o tombamento, ele incide sobre a materialidade. Ele não incide sobre o uso em si. Ele incide sobre o uso por tabela. Porque você expressa a materialidade pensando naquela expressão de uso. Ou seja, tomba-se o que tomba-se. Parece uma redundância, parece que é uma frase que não leva a lugar nenhum, mas é exatamente isso. Aquilo que está explicitado no decreto é o que tem que ser preservado materialmente. E qual foi o argumento da maioria para aprovar, então? O que nos deixa curioso é exatamente, vocês são 3 votos contra, mas os demais, qual foi o argumento que eles utilizaram? Eu acho que, no meu entender, usaram argumentos que não, claro, tanto que eu votei contra e declarei, e na hora da discussão, eu fui o que se contrapôs àquele que defendeu o projeto no COMPAC.
Eu, particularmente, e ao fazer isso, eu entendo que eu fiz as críticas necessárias à defesa do projeto, né? Eu fico até meio, assim, desconfortável, porque aí, né, eu não quero também... A minha obrigação é causar desconforto. Mas desconfortável no sentido assim, porque eu também não vou falar pelos outros, entendeu? Sim, sim, claro. Imagina. Eu vou defender minha posição. Mas o que eu me lembro, né, e que eu contra-argumentei, chegou a se falar que esse tombamento era um tombamento sui generis. Não existe tombamento sui generis. Ou tombas ou não tombas. Não existe na legislação brasileira ou internacional, porque em outros países a figura é a mesma, jurídica, né? Só muda o nome, né? O nome tombamento só existe no Brasil. Mas na França é classificação, na Espanha é catalogação, tem outros nomes. Mas não existe um tombamento A ou um tombamento B, né? Os efeitos do instrumento são sempre os mesmos. É a preservação de uma certa materialidade. Então, primeira coisa, se falou em tombamento sui generis. Não existe isso. Não existe isso. O tombamento é o que segue do decreto-lei 25, das leis mais PC das leis mais antigas em vigor do Brasil. O PC quer fazer uma observação? Só antes do Bruno. É porque eu falei PC porque o Bruno é sócio do PC. Eu quero explicar isso porque o Bruno faz parte do projeto, né, que está sendo idealizado ali no bairro Granbury. E o sócio do Bruno, PC, ele faz parte do Compac e não votou por esse conflito de interesse. Então, só deixar claro para quem está nos acompanhando, para trazer essa informação antes do Bruno. Me perdoe até a troca aqui, mas é porque eu estava com... Faça isso. Essa explicação. Faça isso porque, como professor, você sabe, né? Se me dá um microfone... Aí tá. É por isso que a gente está sugerindo, tanto ao Bruno quanto ao Eduardo, para se contraporem também, apresentarem as suas posições, independente das nossas indagações, tá? Eu voltaria na primeira pergunta, né? A gente está falando agora sobre essa contraposição do que foi apresentado lá no Compac, mas eu voltaria na questão do porquê o tema é tão polêmico. Que eu acho que a gente está, nesse caso, a gente está discutindo pautas que estão se misturando. É interessante, eu participei de algumas conversas com as associações, né? Conversei com pessoas interessadas no tema, e muito interessante como que há uma dificuldade de compreender o que é tombamento e o que é o impacto na transformação do bairro. Em todas as pautas é levantado: o número de carros no bairro vai aumentar, a população do bairro já está super lotada e, de uma maneira geral, essa é a pauta para a justificativa do tombamento. E eu sempre tenho argumentado, falei, gente, nós estamos misturando coisas completamente diferentes. O tombamento é uma coisa, o modelo de crescimento do bairro, a ocupação daquela área, são temas diferentes. E aí, de uma maneira geral, eu acho que a polêmica está muito mais ligada à discussão sobre o modelo de ocupação e adensamento do bairro e muito menos ao patrimônio. E aí vou falar pelo que eu vi no dia a dia conversando com as pessoas. Não houve defesa de uma maneira geral. Nas conversas informais, veja bem, não estou falando de Compac nem conversas técnicas. Na conversa informal eu não escutei em nenhum momento, olha, a importância desse campo para a minha vida, afinal de contas eu frequento ele, eu participo dele. Essa piscina que é assim, tem uma piscina diferenciada por causa disso, teve uma história. Não estou negando a história existente ali, mas a maior parte das justificativas está no que vai ser construído. A justificativa das pessoas se posicionarem contra está muito mais ligado à questão do que será feito no local do que propriamente a preservação do que há no local. E acho que nesse caso, e aí o Marcos definitivamente detalhou muito bem e com toda a propriedade, né, que tem como especialista no tema, sobre a sua visão do tombamento, mas eu acho que há no tombamento uma questão porque há o parecer e há o decreto. O parecer é extremamente completo, longo, e o decreto muito sucinto, né? O decreto ele é meia lauda, né? Enquanto o parecer são inúmeras laudas. E no parecer se detalha, todas essas características com muito mais cuidado. Então é falado, por exemplo, da vocação esportiva da área, é falada dessa natureza ligada à atividade esportiva e é citada, inclusive, uma frase que é não ligada à monumentalidade, que está ligado a esse tema que o Marcos citou, sobre a questão da materialidade versus não materialidade. No meu entendimento, quando é feita essa diferenciação, a gente está dizendo que não é a materialidade, não é a monumentalidade, perdão, dos equipamentos que está sendo preservado. É essa vocação esportiva e combinado a uma indicação de abertura da área para a população. Isso é indicado no parecer, que não aparece no decreto, porque o parecer ele permite fazer isso, não está ligado ao tombamento. Ele está sugerindo que, além do que está sendo tombado ali, haja uma abertura da área para a população, já que hoje é uma área murada, fechada, uma calçada inóspita,
porque ali existe uma calçada estreita que quase ninguém passa por aquele lado, não existem fachadas ativas, não existe entrada e saída de pessoas, é uma área morta, né? Aquilo hoje, para a cidade, é uma área morta. Então, essa questão do decreto, quando ele aparece no decreto, o parecer detalhado no decreto, né, virando o decreto em meia lauda, ele diferencia o edifício Charles Long com todo o cuidado no seu detalhamento. Então é citado no decreto a varanda do Charles Long, o piso de madeira do Charles Long, os elementos da arquitetura, que é um edifício que não tem, na minha modesta opinião, a riqueza arquitetônica que tem o edifício do Granbury, por exemplo, e outros edifícios ali tombados, mas ele tem a sua história. Então, o Charles Long é tombado em detalhes, ele é descrito em detalhes o motivo do tombamento e o que deve ser preservado. E os demais equipamentos, ao meu entender, claro, eles são citados pela sua natureza esportiva, não pelo que eles têm em sua materialidade. Não fala, por exemplo, o detalhamento da piscina, como fala do detalhamento do Charles Long. Não fala o detalhamento do campo, como fala do Charles Long. Então, no meu entendimento, está muito claro que o Charles Long tem que ser preservado realmente, e ele está tombado na materialidade, enquanto o restante está tombado na natureza e na vocação esportiva. Meu entendimento. Sim, mas aí, pode. Não, eu discordo, Bruno, porque é o seguinte: primeiro, nessa questão da monumentalidade. Monumentalidade é um conceito, monumento, monumentalidade são conceitos muito complicados, porque ao mesmo tempo que ele pode remontar lá no início ao monumento quanto ao monumento histórico, quando a gente usa o conceito de monumentalidade, a gente usa no aspecto da excepcionalidade, da grandiosidade. Então, realmente, aquilo não é tombado por uma grandiosidade, como, por exemplo, a casinha de madeira do Chico Mendes também não. A casa de madeira do Chico Mendes em Chapuri, no Acre, foi tombada pelo IPHAN pela importância que ela tem, não só histórica, né, a casa onde morou o Chico Mendes, onde ele foi assassinado, inclusive, mas pela importância afetiva com a comunidade até hoje, né? E, no caso, essa é um tipo de colocação que eu praticamente questiono também, dessa diferença entre parecer e decreto. Primeiro, porque o que vale é o decreto. O que vale é a lei. Você tem que se pautar no texto da lei. Ah, tá, mas o parecer é mais completo. Mas olha, eu estou até com minha declaração de voto aqui, na qual eu penso no parecer mesmo do relator, e eu não vejo no parecer do relator também brecha para a construção daquele projeto. Muito pelo contrário. O parecer do relator fala, por exemplo, que tem que se preservar o edifício Charles Alexander Long, mas tem que se preservar também o restante da área esportiva para consolidar todo o processo histórico de formação dessa área, desde o campo de futebol centenário até o ginásio 2007. O parecer é muito claro e muito explícito, né, quando fala isso. Aqui, já o restante, eu não vou ficar lendo também, que o Edu ainda não falou também, está querendo falar, mas se vocês quiserem, está aqui, ó, já o restante da área esportiva deve ser apreciado pelos seus vínculos com a comunidade do bairro da cidade. Eu acho que o Bruno falou sobre isso. Na verdade, tem um vínculo. O parecer mesmo, não o decreto. O parecer é muito explícito em relação a isso. Que há um vínculo com a comunidade do bairro. Eu queria colocar o Eduardo na conversa porque, por exemplo, nós estamos aqui do antagonismo, né? Antagonismo técnico. Sim. E aí, Eduardo, como é que você resolve esse impasse? Digamos que você é o intermediário dessa... Não é intermediário, você é o tertius dessa questão aí. Bom, eu tenho uma opinião diferente até dos dois. Talvez eu vou ser aqui um juiz de futebol, desagradar os dois lá. Mas quero colocar uma crítica ao Compac em relação aos critérios de tombamento ou não tombamento. Eu vou dar um exemplo, que é uma casa modernista que foi demolida em maio, no Bom Pastor, esquina da praça com a rua... como chama a rua? Procópio Teixeira? Não. Eu vou ler para aqui, eu sei que João Senir. João Peniz. Tá aqui a você que formou. Essa mesmo. E assim, me espantou porque foi no sábado de manhã, demolição muito rápida. Sim. Me espantou ter o alvará de demolição concedido pelo Compac. Então, assim, Completamente. e é um exemplo belíssimo de arquitetura modernista. Então, me espantou muito essa questão. Então, assim, eu acho que tem que ter mais critério na questão de tombamento e não tombamento. Era uma casa que merecia ser preservada pela memória, pela importância arquitetônica da cidade.
né, até por fazer parte, né, da família Arcuri, então também é histórica e arquitetônica. E aí vai a minha crítica agora à questão do tombamento lá do Granbury. Eu acho que, a princípio, há um equívoco no tombamento da área esportiva do Granbury. Eu sou a favor, assim, claro que a edificação, né, por tudo que foi explanado, ela merece, né, ter esse tombamento, mas na parte esportiva eu discordo. Eu acho que não deveria ter sido tombada, até porque é uma área particular, então ela não é da comunidade, então a comunidade não tinha prática esportiva no local, era do colégio. Então, diferente de ser uma área que seja pública, e aí ela sim vai ter essa questão afetiva. Eu não vejo isso. Tanto que você, nas suas reuniões, né, que o Bruno disse, a questão que foi colocada pela comunidade não foi a questão do campo, de usar ou não, até porque ele não é utilizado. Se a gente for pensar assim, então, todos os clubes ali da Avenida Brasil, né, como foi o Tupinambás, Olímpico, Tupi, Esporte, todos teriam que ser tombados, para falar que é uma vocação esportiva. E usaram também, Eduardo, só para complementar o que você falou, usaram também um argumento de que ali teria acontecido a primeira partida. Não, isso não foi. Isso. Mas isso, Eu ia chegar nesse... não, mas isso nunca foi, desculpa, eu só queria. Isso nunca foi argumento. Nem do pedido de tombamento, tá? O pedido, se você ler o ofício do pedido de tombamento, esse argumento não existe da primeira partida. Não existe na instrução de processo e não existe no parecer. Perfeito. O parecer, inclusive, cita o equívoco. O equívoco. Diferente, Exato. senso comum, papapá, não foi... Em nenhum momento do processo. Eu ia chegar até nesse assunto, né, nessa parte. Por quê? Se, por acaso, este campo tivesse sido realizada a primeira partida de futebol do Brasil, bom, aí já tem uma pegada histórica. Mas não foi. Na verdade, foi em outro local, que já não existe mais, e que há essa ideia de que a primeira partida de futebol foi no bairro Granbury. Então, voltando lá na parte do Olímpico, seria o mesmo que assim, vou fazer um tombamento do Clube Olímpico. Sendo que o Clube Olímpico, ele é esportivo, mas ele é só para os associados. Então, eu não vejo, para mim, o equívoco o tombamento da parte esportiva, campo e tal. E a piscina também? É minha opinião. Só para eu terminar o meu raciocínio. E a construção, sim, ela mereceria, e aí talvez uma atenção, que é a questão de ter visibilidade em todas as suas fachadas, como é um terreno de grandes dimensões, poderia garantir um afastamento mínimo de 9 metros de todos do seu perímetro. Aí sim garantiria essa visibilidade e estaria preservado. Mas para mim, o equívoco começa nesse tombamento. E aí, quando a questão da comunidade, eu percebo isso também, é a questão do uso e do impacto na infraestrutura e trânsito. Bom, aí é uma questão técnica que tem que ser avaliada Questão urbana. pelos órgãos. Existem também, podem ser feitas ações mitigatórias. Então, do impacto, pode ser feita uma mini, de impacto de vizinhança. isso, e uma mini estação de esgoto para isso, que eu acho que já deveria ter em qualquer condomínio vertical ou horizontal, mini estação de esgoto a partir de uma determinada quantidade de unidades, por exemplo, 60 unidades. A partir disso, ter uma ET ou alguma maneira de tratamento de esgoto para diminuir esses impactos ambientais. Então, assim, na minha opinião, a partir dali. E a questão de impacto de vizinhança, o impacto, aí é um estudo que tem que ser feito e ter ações mitigatórias para isso. Posso falar? Não, se está autorizado, é só não falar um em cima do outro, nós estamos conversando aqui. Eu fico preocupado porque o PC ainda não se manifestou. Não, mas eu sou entrevistador só. Eu e o Ricardo aqui, nós estamos provocados a conversa com você. Primeiro que nós não somos sequer especialistas, somos jornalistas, só isso. Eu queria só pontuar em duas coisas. Concordo plenamente com o Edu quando ele fala a questão de critérios de tombamento, em que sentido? E aí eu vou pegar as casas modernistas do Bom Pastor. Uhum. O que a gente vê no caso das casas modernistas vamos pensar no contexto político da cidade. A construção civil é muito refratária a se preservar qualquer coisa no bairro Bom Pastor. E eu falo isso com a experiência por 2 gestões, por 4 anos, presidente do EAD, no qual você me acompanhou na diretoria, que a gente tentou manter uma lei do solo Bom Pastor e não conseguimos. Você me acompanhou nisso. Né? E eu até faço um apelo para o Compac. Na próxima reunião do Compac, tem mais 2 processos de tombamento de 2 casas modernistas do Bom Pastor. Uma na Cristóvão Malta, vizinha àquela, que é do projeto do Reginaldo Arcuri,
e a outra na Irineu Marinho. Compac, vamos tombar as duas casas? Concordo. A Irineu Marinho na esquina com a Procópio. Na Cristóvão Malta, Não, a Irineu Marinho. eu Deve ser na esquina. eu acho que sim. Né? É. Então, Porque lá pra isso. frente eles vêm em casa. Vamos preservar esse conjunto modernista que ainda existe? Então, eu reforço o seu apelo E a ambiência também. e a ambiência desse. Eu reforço. É. Realmente é necessário. Agora, em relação ao CEF, eu discordo radicalmente de você. Por quê? Porque, tudo bem, a gente, enquanto arquiteto e estudioso da história da arquitetura, tem essa percepção da arquitetura modernista e elege. Opa, isso é referência para nós, tem que ser preservado. Agora, as comunidades têm diferentes parâmetros para eleger o que são suas referências histórico-culturais. E a comunidade do Granbury, e não sei, eu não estou falando nenhuma besteira, porque senão não seriam 17 mil assinaturas na época do tombamento, elegeu aquela área esportiva como uma referência histórico-cultural. Se utilizando ou não daquela área, aquela área ela faz parte da rotina do cotidiano dessa comunidade. Eu tenho Mas aí a minha pergunta, mas que tipo de rotina? Estou provocando apenas, viu, Leder? Primeiro, em relação à utilização, os grambirenses utilizam, e eu tenho relatos de que nos fins de semana havia eventos também abertos para a comunidade. Durante um pequeno período. Mas havia esses eventos também. Segundo, a presença de uma área de respiro, de uma área em que as pessoas participavam ou ativamente ou visualmente daquilo e tinham conforto, o conforto inclusive ambiental, do cenário, daquela área de esportivo e de lazer, o bosque. Então você tem várias maneiras de uma comunidade eleger o que são suas referências histórico-culturais. Mas parece que o bosque vai ser mantido, não vai? Não, sim, mas o bosque era esportivo, falando assim, no ofício. Então acho que a questão que está pegando é a piscina e o campo. Sim, mas a questão é, primeiro, o campo, aí vem uma outra questão. Primeiro, em relação a isso, né? Então, aquela área esportiva, a comunidade entendia e entende, senão não seriam 17 mil assinaturas na época e 20 mil hoje. Da onde que se tirou isso? Mas Né? Segunda coisa, se fala de histórico. O histórico do campo, por exemplo, pegando o exemplo do campo, não se dá por uma partida memorável. Se dá pela presença do campo, que é centenária. Aquele campo é centenário. Aquele campo existe ali há um século praticamente. Isso é importante para a comunidade. Isso é histórico. A história, a gente não pode restringir a história à percepção do que era história no início do século A XX. gente quer só colocar um parênteses, Entendeu? porque eu vou voltar aqui num campo, no seu. Vamos pegar o Salles de Oliveira lá em Santa Terezinha, Sim. que houve também uma discussão sobre tombamento. O que foi tombado ali foi uma fachada na rua Arquibancada. da arquibancada. O campo em si não foi tombado. Mas aí você tem que entender. Desculpa, você dá todo que fala. Não, vamos dividir um pouco aí. Fala, depois eu falo, coitado. O que eu vejo? É citado as 17 mil assinaturas, o Marcos cita bem do bairro, e a mobilização do bairro, que eu entendo perfeitamente, acho perfeitamente legítima. Mas aí eu volto naquela questão original. Nós estamos tombando um vazio urbano, ou seja, a gente está congelando um vazio urbano. Essa é a discussão que está em pauta. Na verdade, não está sendo, na minha visão, não está sendo trazido ali o histórico daquilo como mais do que um vazio urbano para o bairro. Então, repito, em todas as ocasiões, eu falei, gente, imagina isso aqui construído para o edifício. Eu falei, a pauta não é essa. A discussão nossa sobre tombamento não está ligado a essa questão. Eu não posso avaliar o valor de um tombamento pelo que vai ser construído depois. É uma confusão. Mas aí eu acho que você. Mas deixa ele só concluir, por favor. E aí, em função dessa análise, essas questões do esporte enquanto importante para o bairro. Reforço, hoje é um campo, e aí eu vou até além, né? Quantos campos de futebol, na proporção de um campão como realmente o do Granbury, conseguem ser utilizados pela população? São 22 atletas capazes de correr num campão, capazes de chutar num campão, e aí estou misturando novamente, peço perdão, mas só para poder ilustrar a questão esportiva. Foi adotado por um time de futebol americano, que foi quem conseguiu utilizar lá durante o tempo, né? O time de futebol americano de Juiz de Fora utilizou o campo, porque era um esporte que permitia aquele uso. O que eu quero dizer com isso? Até um campo de futebol hoje para uma população, ele é de baixíssima eficiência. Baixíssima eficiência. Você não tem possibilidade não é compatível com os usos esportivos da população atual.
Estou levantando isso porque quando a gente fala que a área teria um valor para o bairro enquanto atividade esportiva, eu entendo que manter a atividade esportiva, substituindo o campo, entre aspas, por equipamentos mais compatíveis, alinhado com a demanda da população, em sinergia com a população, através de conversa, através de estudo de impacto de vizinhança, isso pode ser preservado perfeitamente. E essa relação, manter o esporte, manter o bosque, colocando o bosque como área aberta. Hoje ele é fechado para a população. Inclusive, quando a gente fala bosque, a maioria das pessoas que passa por ali nem sabe que existe um bosque ali atrás. Só para trazer em números, a área tem 13 mil metros. Nós estamos falando de uma projeção de 3 mil. A construção vai ocupar uma projeção de 3 mil. O restante, que é a área que tem as garagens, ela é, em toda a sua cobertura, área esportiva, aberta à população, com o compromisso, inclusive, de uma gestão pela associação, ou por quem a associação entender como adequada para gerir essas áreas, que vão ser abertas à população. Então, é aí que eu digo que a vocação esportiva e a sugestão de abertura à comunidade, indicadas no parecer, elas estão perfeitamente preservadas nesse novo projeto, com 10 mil metros quadrados de área livre, aberta à população. Discordo radicalmente. Primeira questão. Quem indica o que tem que ser preservado e como é a comunidade. Isso está pela Constituição brasileira. Eu vou ler a frase do artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, se a comunidade do Grambre indica que aquela área ela tem que ser preservada pela sua importância enquanto cenário urbano, enquanto área esportiva, ela tem que ser preservada. E o parecer desenvolveu e o decreto explicitou exatamente a vontade da comunidade grambiriense no que tem que ser preservado. Se outros campos de futebol não foram, se deve à não identificação dessas outras comunidades com esses campos. O IFAM, inclusive, define o tombamento, isso está no site do IFAM, um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar para a população, por intermédio da aplicação da legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e até afetivo. Isso é explicitado como tombamento. A intenção é impedir que esses bens venham a ser destruídos ou descaracterizados. Segundo, aquela área não é um vazio urbano. Aquela área é uma área esportiva e de lazer com bosque. Não é um vazio. Que hoje não é utilizado. Não é um vazio. Não é um vazio urbano. A preservação dela depois pode pressupor uma mobilização da comunidade junto com quem é o proprietário para melhor utilização daquela área. Mas aquela área, a comunidade, desde o momento que a comunidade entrou com o ofício e que a comunidade se mobilizou para o tombamento, era para tombar aquela área pelas características materiais dela, que são a área... É só você ler. Quer ver? Eu dei o decreto. Vou ler o decreto. Enquanto No que diz respeito... Não, daqui. Não, mas vamos fazer equilibrar um pouco. Eduardo, entra aí também, senão os goianos não vão deixar você entrar nessa conversa, né? Não é só o campo de futebol. Campo de futebol, área do campo. Só uma pergunta. Tanto no parecer quanto no decreto, há a previsão de intervir tanto em campo quanto em piscina. Mas não com construções de volume significativo. Não fala que isso não é negado na porque não existe explicitado no decreto. O decreto só fala em possibilidade de eu tô até aqui com uma portaria do IFAM também, que é a portaria que normatiza as intervenções em área tombada. Uhum. Né? E ela tem um glossário com as definições. A única palavra que não aparece no decreto de tombamento, desse glossário, aparece relocação. É possível, porque às vezes a materialidade não é aquela piscina em si, mas é a presença de uma piscina, né? Essa é a materialidade, a presença de uma piscina. Posso dar a minha impressão? Só para poder facilitar, senão, Oleda, senão você vai controlar toda a coisa. Não, e a gente quer dividir um pouco aqui. Então, não, a minha impressão, na verdade, é que o bairro, né, os moradores do Grambery, eles utilizaram, aí pode ser a minha percepção, desse tombamento para garantir que ali continuasse esse vazio. Por isso que você diz vazio urbano, é como se não tivesse uso, mas eles querem o vazio, medo do impacto que possa ter alguma construção ali de grande porte. Para mim, até porque nem todos utilizam ali, raramente, na verdade,
ela é uma área particular. E, para mim, eu vejo também, assim, a população querer garantir um respiro urbano, vamos dizer assim, em uma área particular. Então, aí entra o direito de propriedade, que é muito importante. Então, assim, eu quero garantir como se eu, no meu apartamento, eu quero tombar a casa da frente, porque se construir um prédio vai tampar a minha vista. Então, não é justo isso, porque eu estou tendo um benefício em detrimento de outro proprietário. Eu tenho essa impressão. Você está acompanhando toda essa situação. E no seu entendimento, o que aconteceu, o que vem acontecendo nas discussões do Compac, tendo para o lado mais técnico ou político? Eu acho político. E para os dois lados. Essa é a questão. Por isso que eu falei que eu ia ser o juiz que eu ia desagradar os dois lados. Porque, de um lado, a gente viu um exemplo de um não tombamento, porque ele ainda não estava tombado, mas estava em processo ou estava no inventário, né? Era inventariado, mas e permitiu-se a demolição. Pelo outro, pela pressão. E aí, por isso que eu estou dizendo, 20 mil pessoas. Claro, se tivesse na minha frente, vai construir, eu não quero, eu vou assinar o pedido para que não construa, mesmo que seja um tombamento, que não é o meu interesse, esse tombamento. Até porque, para mim, é uma área esportiva que não é da comunidade. Ela não é. Ela é da comunidade gramberiense, mas do Colégio Gramberi, e não do... E aí o direito de propriedade aí é importante a gente levar em... Agora, desculpa, mas aí você tá esquecendo que no Brasil, desde 1934, você tem uma figura jurídica chamada função social da propriedade, que permite, inclusive, a instituição do instrumento de tombamento. O tombamento não é... Esqueci, quer dizer... Então, o tombamento, ele é a função social da propriedade. Ou seja, a propriedade é sua, né? Mas existe um direito coletivo, isso é lei, que é superior ao direito individual. Há esse conflito, mas... Olha que interessante, olha que interessante. Pegando exatamente essas duas ponderações aí. Esse projeto que está... E aí, vou repetir, acaba que a gente volta na discussão que se confunde. Nós não estamos discutindo, nós estamos perpassando entre o valor do patrimônio que justifica o tombamento ao conflito de interesses com o bairro, com os moradores, com a possibilidade de um novo imóvel, né, um novo equipamento naquele contexto. E aí o que é interessante é o seguinte, eu entendo que ali há uma oportunidade que está se construindo de se fazer algo que é realmente inédito, que é, numa propriedade privada, criar um empreendimento que deixa a maior parte do terreno, quase a sua, né, podemos falar mais de 60% do terreno, aberto à comunidade, aberto à população, e aí eu acho que se aplica realmente essa sinergia entre interesses. Há uma possibilidade, eu dei até como exemplo em algumas ocasiões, o bairro Gramberi, ele se constituiu desta realidade. Se a gente voltar historicamente, o bairro Gramberi, tudo aquilo pertenceu ao Gramberi, e o Gramberi gradualmente foi loteando as suas áreas. Mas hoje tem vários prédios ali, e esses prédios não foram contestados? E todas as pessoas que moram no bairro hoje... A questão do tombamento, do patrimônio, até assimilado pela comunidade é um processo, né, PC? Quer dizer, as pessoas hoje têm essa consciência que não tinham há 10, 20 anos atrás. Mas essa possibilidade de ter a população do bairro morando hoje foi justamente porque o adensamento aconteceu. Há uma discussão, a gente falou do Bom Pastor, e a gente vai sempre encontrar... Não, só me interromper, Bruno, mas assim, já interrompendo, parodiando o Jô Soares, o saudoso Jô Soares, quem conhece o Bom Pastor de 40 anos atrás, não conhece o Bom Pastor de hoje. Sim. O Bom Pastor, há 40 anos atrás, não tinha um prédio sequer. Uhum. E hoje não tem... Tem 5 casas lá, e não houve nenhuma discussão nesse sentido. Houve, só que... Só tem esse casarão agora que está sendo questionado. Mas a questão é que há um poder político, aí isso a gente tem que falar, a construção civil, no caso do Bom Pastor, ela sempre exerceu uma forte pressão política para que não se alterasse esse processo de verticalização do Bom Pastor. A gente tentou mudar a lei do solo para se preservar um certo conjunto urbano, não conseguimos pela IAB. O Compac sofre pressão na construção civil? Com certeza, com certeza. Aí eu volto justamente na discussão sobre como a cidade se propõe a crescer. É uma discussão muito mais ampla, né? A gente, hoje, a nossa legislação, ela incentivou um adensamento e uma verticalização. Isso vem desde o Código de Obras, né? E foi potencializado alguns anos atrás com um acréscimo potencial construtivo. Ou seja, a cidade se posicionou, e aí nós estamos falando do legislativo,
se posicionou a favor de um adensamento, aumentou o potencial construtivo dos terrenos da cidade de uma maneira geral. Ao fazê-lo, o indicativo é: eu tenho um direcionamento para a verticalização. É uma escolha que diminui a pressão sobre o aumento da mancha urbana, porque a cidade vai crescer, né? O Juiz de Fora, ela vai continuar, e aí há uma sinalização de crescimento populacional. A gente agora recebeu a notícia da redução de algumas cidades em termos de população, mas a tendência de crescimento do Juiz de Fora permanece. Então, nesse contexto, a cidade ela vai crescer se espraiando, aumentando sua mancha urbana, aumentando a dependência de manutenção de infraestrutura, sistema viário, saneamento. Quanto mais eu espraio a cidade, menos áreas verdes eu vou ter ao seu redor, E a topografia não favorece. e a nossa topografia que é extremamente crítica para a ocupação. Então, é por isso que eu Escreva na mesa. até peço desculpas de expandir o tema. Porque A ideia é nem, Mas você está trazendo um tema extremamente... Eu ia até tocar nesse assunto, porque se você tem ali um tombamento, e aí não seria mais fácil a empresa exercer o direito, já que ela fez a compra ali, exercer o direito da lei de transferência de potencial construtivo, que foi feita exatamente para evitar o adensamento? Por que ela não usa dessa prerrogativa, por exemplo, para fazer esse empreendimento em outro local da cidade que tenha vamos dizer assim, uma viabilidade melhor? Eu queria. Posso? claro, Porque é o seguinte: a gente está dividindo as matérias, mas elas se conurbam, usando o termo urbanístico, né? Primeiro, a gente tem que ter humildade. Isso eu aprendi muito, meus 40, e falo 40 anos não para me vangloriar, mas é porque são 40 anos realmente, vocês sabem, de trabalho em patrimônio, né? A gente tem que ter humildade, a gente sabe reconhecer referências histórico-culturais, mas aí passa de ser percebido no nosso olhar outras referências. Então a gente tem que entender também que às vezes o que a comunidade escolhe como referência histórico-cultural pode não ser o que a gente valoriza, mas é o que a comunidade valoriza. É aquela que vive ali valoriza. E ela tem a sabedoria dela ao fazer isso. Se a comunidade indicou, mandou um ofício, acompanhou, pressionou para que o campo esportivo do Granbury fosse tombado, tem uma sabedoria nisso, que vai desde a manutenção de um cenário, de uma paisagem urbana consolidada, com a possível uso não, porque uso é sugestão. Amanhã, a próprio proprietário, você falou, vai abrir não sei quantos por cento. Se ele quiser fechar, ele pode fechar. A propriedade é dele. E a prefeitura não pode reclamar, né? Porque aquele terreno é dele, ele comprou, né? Então, isso é um ponto. Então, se a comunidade, sabendo disso, ela falou, não, mas eu quero que isso seja preservado assim, porque isso é uma área de respiro, isso é uma área esportiva, e ela existindo, a gente pode, inclusive, negociar com o proprietário para utilizar... Sempre o desejo da comunidade prevalece, como não prevaleceu no Poço Rico. Sim, sim. Não, mas... É um bairro vizinho ali. Não, então, mas vamos ter ainda no Granbury. Não vamos chegar ao Poço Rico. Não, porque construíram um prédio lá também. Sim, no Poço Rico, sim. Totalmente fora. Concordo plenamente com você. E foi uma discussão tão densa quanto essa. Sim, com certeza. Aquele prédio de 11 andares, eu sou completamente contra, acho aquilo um absurdo aquilo ter sido construído. Mas você lembra- Então, mas não quer dizer que por Lá aquilo é ter... do outro lado. Não, peraí. Mas aquilo ter sido O feito... tombamento que foi feito nas casas ali na rua, que eu concordo com o tombamento, aí eu estou nesse lado, mas a comunidade que era contra também já Sim, mas a comunidade, eu acho que a questão do Poço Rico, eu acompanhei de perto, até a tribuna citou, porque eu fui um dos que solicitei o tombamento e tal, eu acho que a comunidade teve um problema de percepção, porque falou assim, vocês querem preservar, mas deixaram construir aquela torre. Na verdade, a comunidade naquela época, ela faltou talvez um maior amadurecimento do que a comunidade queria. Porque ela queria também a preservação, ela não queria aquelas torres ali. Será que não faltou o que está faltando agora? E eu estou falando isso, Uhum. só deixar claro o seguinte, eu, como TC, não sou especialista em jornalista, mas eu procuro, quando venho para um debate com pessoas especialistas e experientes como vocês, me cercar de opiniões divergentes sobre o assunto. E uma das opiniões que eu vi foi justamente essa.
A comunidade não estaria focando no ponto secundário, que é o tombamento, ao invés de focar no ponto principal, que seria o impacto de vizinhança, porque houve uma mudança na lei. A lei previa uma intervenção das autoridades a partir de 1.200 unidades. Esse percentual caiu para 400 unidades. Então não seria melhor focar nessa... Então, a comunidade, eu digo que a comunidade é sempre sábia, né? E se ela tiver realmente espaço para participar, ela sempre vai te dar a orientação correta. Por exemplo, falou do plano diretor. O plano diretor tem que ser atualizado primeiro. Eu participei desde o primeiro de 96 e 97. E em 96 e 97, a gente apontava que a verticalização no centro, na região central, tinha que ser paralisada, porque a gente não tinha... E isso é uma matéria da Tribuna de Minas, que teve uma matéria na Tribuna de Minas que houve uma reclamação muito forte de pessoas de centro da cidade contra os apagões. E a Tribuna de Minas foi e entrevistou a CEMIG. A CEMIG falou, é impossível resolver a curto ou médio prazo. Por quê? Porque o adensamento é muito grande. Mas olha, E aí a questão é a seguinte, primeiro que a gente tem que ter humildade para reconhecer que aquilo que a gente valoriza e reconhece como patrimônio não é a totalidade. As comunidades têm a sua... Segundo, quando elas pensam nisso, a coisa é mais holística, vamos dizer assim, né? Elas pensam, quero preservar isso, porque isso para mim é importante como cenário urbano, como atividade e também como saúde urbana. Não quero mais adensamento. Por quê? Porque a comunidade que vive ali, ela tem... Não, patrimônio. Não, mas é patrimônio. Leandro, agora deixa o Juliano falar. Os fóruns são diferentes, concordo em gênero, número e grau. A gente está discutindo, esse episódio está trazendo a oportunidade de outras discussões, né? E são fóruns diferentes. Esse fórum do plano diretor, por exemplo, eu até citei anteriormente a legislação da década de 80 que estabeleceu ali os potenciais construtivos. E o plano diretor determinou para onde a cidade deveria crescer o seu horizonte. Perfeito. E qual foi o que o plano diretor indicou? Reduzir realmente ou manter o adensamento da região central e adensar a cidade alta. E a região norte. A região norte como um grande vetor, mas que já tinha quase uma vida própria, né? E uma região supostamente não, subutilizada, que era a cidade alta. O que aconteceu? A gente direcionou o adensamento para a cidade alta e hoje o grande conflito está justamente na questão do deslocamento da população entre a cidade alta e o centro. Porque a gente afastou, vamos criar subcentralidades. Perfeito, é uma tendência e o mundo está caminhando para isso. Mas essa situação da cidade alta demonstra como que deslocar esse adensamento não é necessariamente a solução do problema. O sistema viário fica sobrecarregado e aí eu cito o Granby, assim como cito o Bom Pastor. Eu vivencio o Bom Pastor diariamente a pé. Né? Porque mora lá no Bom Pastor. Moro no Bom Pastor. Muita gente vivencia o Bom Pastor de carro. Eu falo que eu vivencio a pé todos os dias. Eu ando a pé pelo Bom Pastor diariamente. E moro no Bom Pastor há 45 anos. Então, me sinto com propriedade para Uma casa modernista ou não? Não. Agora, muito bem colocado, Marcos, muito bem colocado. Eu só posso morar no Bom Pastor, eu só pude morar no Bom Pastor lá atrás, porque alguma casa se tornou um edifício permitindo verticalização e reduzindo ou transformando aquele custo daquela casa rateado por unidades. Imagina quanto custa uma casa no Bom Pastor hoje. Então, o adensamento, ele é democrático. Ele é do nível, né? Perfeito, mas como conceito ele é democrático. Se a gente tivesse, por exemplo, se eu tiver casas em um bairro totalmente preservado, né, e aí eu não quero mexer nessas casas, eu estou reduzindo aquele bairro para um número menor de pessoas. Isso é fato. Com infraestrutura subutilizada. Com infraestrutura subutilizada. Então quando a estrutura... Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Então, eu frequento o Bom Pastor a pé, em diferentes horários do dia. E eu falo o seguinte, quando eu era pequeno, né, eu frequentava o Bom Pastor e cruzava nas calçadas à noite com 1, 2 pessoas. Então, você já ficava meio preocupado. Falou, o que esse camarada está fazendo ali? Né? Porque não era usual ter gente andando à noite no bairro. Hoje, eu cruzo com o dobro disso no máximo. Se eu cruzava com 2 pessoas, eu cruzo com 4. Se eu for na pracinha, tem o pessoal que vem de outros lugares para frequentar o bairro e tudo mais. Onde eu quero chegar? O que incomoda as pessoas é o viário. E o viário do Granby e do Bom Pastor foi muito alterado por novas rotas que passam pelo bairro e hoje sobrecarregam o Granby. Então, nós estamos tentando resolver um problema com remédio para outra.
eu tenho que reduzir a dependência do automóvel. É isso que está criando grande conflito. Tanto que o primeiro argumento, o segundo é saneamento. O primeiro argumento é o número de carros no bairro não comporta mais. Então, se eu estou afastando as pessoas, criando outras áreas de ocupação, maior dependência do automóvel, porque por mais que eu tenha uma subcentralidade, os colégios continuam nos mesmos lugares, os hospitais principais continuam nos mesmos lugares, então as pessoas se deslocam. E aí, se eu levo elas para longe, ao invés dela ter outra opção sem ser o carro, ela fica dependente do carro. E aí, seja carro ou, quando disponível, transporte coletivo, evidentemente, mas sobrecarrega também os... Você acabou de falar que o deslocamento para longe pressupõe a construção subcentralidade. Você desloca ela. Primeiro, questão da cidade alta. A cidade alta aparece como solução a partir do segundo ou terceiro plano diretor. Sim. No primeiro plano diretor que eu participei em 96, 97, a partir do geoprocessamento de dados, era só a Zona Norte. Porque a Zona Norte tem manancial de água ainda. Perfeito. A Zona Norte tem condições até hoje, territoriais, de você criar subcentralidades, que evita, inclusive, a pessoa que se estabelece lá ter que vir... Ela tem vida própria. Sim, vai ter uma vida própria. Agora, a questão é seguinte, adensamento é bom, a verticalização é boa, até certo ponto, em certas áreas. Exato. Mas ela tem um limite. E o limite do Granbury já foi. A questão e isso também... Mas como é que você define assim, o limite do bairro tal já foi? Aí Não, entra eu tô- a comunidade. pode pegar com essa. Sim, aí entra a comunidade. Aí Aí eu acho entra a que sabedoria da comunidade. Deixa eu só Porque, só um pouquinho. desculpa que o PC, só para responder rapidamente ao que o PC colocou. Por exemplo, primeiro entra a comunidade, a rotina do dia a dia. Tá? A comunidade sabe aonde aperta o seu calo. E segundo, entra também a questão do próprio conforto urbano. Né? Eu acho que a gente pensa, o adensamento é bom até um certo limite. A verticalização é boa até um certo limite. Mas isso entra Do Granbury já acabou. numa questão que o IAB bateu muito no legislativo. do Brasil. Bateu muito nessa tecla, né, no legislativo, para que fosse feito um estudo e não fizessem alterações, coxa de retalho na legislação, mas que fosse feito realmente um estudo para indicar as áreas onde tem que diminuir o adensamento ou o potencial construtivo, áreas que devem manter e áreas que devem crescer. Porque existe isso, tem locais que a infraestrutura suporta até mais do que está sendo feito. Então, espero que nesse plano diretor, que agora estão desenvolvendo os PEUs, tenham esse estudo para poder indicar melhor isso. Eu acho que assim está muito na questão ainda não técnica, subjetividade. Isso No limite, mas isso aí é subjetivo, não é técnico. ainda está subjetivo, exatamente. Vocês são chamados para opinar? Fomos mais antes, eu vou te dizer. Eu assim, espero até que agora, como a Margarida criou Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Participação Popular, que essa participação seja efetiva. e também, assim, o IAB é que tinha que procurar. A gente que ia bater na porta, eu quero participar. Nós fomos da mesma diretoria, eu e Eduardo. Então, você já foi presidente, eu já fui vice, então a gente ficava alternando isso, mas o que falta, e aí eu vou concordar em parte com o que você está dizendo, mas falta ainda um estudo técnico para definir onde as áreas têm infraestrutura para aumentar ou para O diminuir. que você colocou, porque me parece um contrassenso. Você vai levar um empreendimento para um local e oferecer infraestrutura. Não seria o melhor o contrário? Você ter infraestrutura para aquele local? Exato, é isso. Se a infraestrutura suporta, que venha o empreendimento. Mas o que está se fazendo agora não é o contrário? Eu vou levar um empreendimento, mas eu vou oferecer a coleta de esgoto, vou oferecer... Não, isso aí é mitigatório para favorecer, pelo menos para utilizar a mesma área e as redes que existem lá. Um exemplo, se eu trato o esgoto, eu posso jogar essa água limpa na rede de água pluvial, que é maior, que é de esgoto, entendeu? Então isso desafoga ou tira um pouco a atenção sobre o esgoto. Olha que interessante, deixa eu fazer um paralelo aqui para poder ajudar na construção do ambiente. Hoje a gente tem, como eu disse, um terreno de 13 mil metros, certo? Um terreno de 13 mil metros, em condições normais do bairro Granbury, do bairro Bom Pastor, um terreno grande seria um terreno de 500 metros. Perfeito? Um terreno grande, para adensamento. Para as pessoas entenderem, Bruno, o que significa isso em termos de... Vocês usam um campo de futebol para comparar, né? São quantos, mais ou menos? Então vamos falar, se a gente tivesse um campo de futebol, a gente tem 100 por 50, né? Então nós temos, seriam
Lá são dois campos de futebol mais 30%, né? 2,3 campos de Só para futebol. as pessoas terem uma Como lá tem o campo, é até fácil de visualizar, né? Então, seriam mais 2 campos de futebol. Se fosse uma situação normal, com terrenos de 500 metros, nós estaríamos falando em 26 terrenos. Perfeito? 26 terrenos. 3 mil metros dividido por 500, 26 terrenos. Se houvesse, né, naquele caso, a tendência natural de como foi loteado o bairro, perfeito? Estou pegando a morfologia do bairro existente. Não estou trazendo nada de fora. É o que existe lá. Nós teríamos 26 edifícios potencialmente construídos naquele terreno. A legislação permite, 500 metros quadrados é uma área que permite, eu teria 26 edifícios diferentes. Essa discussão que nós estamos falando agora, por isso que eu falo que é uma convergência de interesses, no meu entendimento, nós estamos falando em ocupar 3 mil com um edifício verticalizado e liberar todo o restante da área, ao invés de 26 edifícios. Se a gente tivesse com terrenos desmembrados ali, seria possível o proprietário, propriedade particular, ele poderia dividir aquilo em 26 terrenos diferentes. Ou vamos na metade, 13 terrenos com 1.000 metros quadrados cada um. A gente teria 13 edifícios que atingiriam um potencial construtivo bem elevado, porque o terreno tem 1.000 metros quadrados, ou 1.000 metros. Então isso verticalizaria. Então nós estamos comparando 13 edifícios muito verticalizados, por exemplo, potencialmente, com uma projeção de 3.000 metros quadrados. Por isso eu digo da convergência. É justamente algo mas que permitiria atender ao vazio, porque a maior parte da área está preservada. Além disso, a vocação esportiva, porque seria destinada essa área para uso não do empreendimento, mas do bairro e consequentemente, da cidade, e a viabilidade econômica do empreendimento, porque é necessário ter a viabilidade Em econômica. termos de mobilidade urbana, como é que vocês pretendem solucionar isso? Pois é, aí o primeiro ponto. Está pressuposto, seja pela legislação, seja por intenção dos próprios incorporadores, o ponto de partida é o estudo de viabilidade. Né? Essa análise, na verdade, ela não é uma análise minha, né? Não é uma análise de autor de projeto nesse caso. É uma análise de estudo de viabilidade que faz do impacto de... Do estudo de impacto de vizinhança, né? Porque aí você vai ter o que acontece no sistema viário como um todo, porque não adianta a gente olhar aquela esquina. É como eu disse, hoje por ali passam vetores importantíssimos. No momento que se conectou, exemplo, Poço Rico com Bom Pastor e Gramber, eu transformei completamente o sistema viário. Teixeira, hoje é um navio dando ali. O que ali vocês estão prevendo? Ali vocês estão prevendo levar mais ou menos por baixo entre 1.500 e 2.000 pessoas. Mais ou menos. Com certeza. O que não... e aí eu volto no tema que eu falei anteriormente. Quanto mais pessoas eu estou levando para perto da infraestrutura, menor a dependência do automóvel. Porque um dos grandes diferenciais que existe ali é o deslocamento a pé. Nós estamos numa parte plana. A cidade não tem a sua oferta de área plana de maneira muito comum, né? Muito abrangente na cidade. Então ali tem toda uma vocação para o deslocamento a pé. Então eu estou trazendo pessoas para perto de infraestrutura para um deslocamento a pé. Né? O problema do carro... O problema do carro é um problema que a gente não resolve. Eu tenho que trazer, a gente não resolve de forma simples. Eu tenho que trazer transporte público, eu tenho que trazer opções políticas. Em que estágio está esse processo? Porque o Compac já aprovou, mas há alguma demanda? Assim, a obra vai sair? Quando será? Ou quais estágios ainda que restam para a definição do processo? São dois momentos diferentes. O Compac nós estamos falando de patrimônio, por isso que eu falo que os assuntos se confundem, né? Então, veja bem, o Compac nós estamos falando de patrimônio. A maior parte da nossa pauta está ligado à legislação urbana. Olha como é que é interessante, como é que os assuntos, porque se eu direciono adensamento, se eu direciono verticalização, há um conflito direto com preservação. Isso é fato, né? E aí, por isso que o Compac tem que ser tão criterioso, como o Felga falava muito bem, nessa escolha do que é patrimônio, do que deve ser tombado ou não. Uma vez que é propriedade privada, segundo a legislação direciona o adensamento, ela permite, e não só permite, ela incentiva no momento que ela aumentou o seu potencial construtivo, mas há um conflito de interesse com a comunidade que vai entender que o patrimônio, em determinadas situações, citamos exemplos aqui agora, onde aquilo deve ser preservado. Muito bem. Isso é uma etapa. Outra etapa é a aprovação do projeto da prefeitura, completamente diferente. Então, os assuntos estão se misturando. Em que isso agora é isso? Agora é o próximo passo. Como essa aprovação aconteceu agora, né, e em votação colegiada, com divergência, né, mas ela aconteceu agora, aí vai caminhar para a próxima etapa. Então, todas essas discussões que envolvem viário, que envolve saneamento, que envolve permeabilidade do espaço público, está direcionado na conversa do Compac, mas não é a pauta do Compac. Né? A bem da verdade não é a pauta do Compac. A pauta do Compac é o patrimônio. Tá.
Mas, né? mas não faz sentido, só, Edu, porque não faz sentido se você entrar na segunda etapa e se o Compac, se a prefeita não entender que o Compac está com a razão e vetar esse destombamento que tem sido usado, esse termo, que inclusive depois eu vou perguntar para o Eduardo, e se a prefeita entender que não concordar com a decisão do Compac, que é um órgão consultivo. Bom, eu não posso, não me sinto à vontade para opinar nesse cenário, tá? Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: houve uma discussão ampla no Compac, com divergências, mas houve uma discussão ampla no Compac. Houve uma votação embasada em discussões e essa votação de colegiado. Então, no meu entendimento, houve ali um equilíbrio entre diferentes visões que resultou na permissão do andamento do projeto, não em aprovar o projeto, não tem projeto aprovado, no andamento daquilo que está se propondo, para aí sim aprovar o projeto na prefeitura, desenvolver o projeto, conversar com a comunidade, fazer estudo. Mas aí o entendimento é que já passou uma etapa. Não, peraí, mas aí tem uma outra questão que a gente tem que esclarecer. Primeiro, houve a votação no POMPAC? Houve divergência no POMPAC? Aconteceram. Essas divergências e também a situação provocou a judicialização do processo. Então também existe uma judicialização em curso Era isso que eu estava querendo saber. que pode interferir, inclusive, na forma como o processo está andando. E até onde vai chegar isso aí. Por quê? Porque o Ministério Público também tem uma assessoria técnica muito competente. E a assessoria técnica do Ministério Público pode entender que o Compac errou na votação. Porque ela na decisão do Compac? Claro. O Ministério Público... Você já viu isso no Compac acontecer? Eu já vi isso em Minas e no Brasil e também em várias ocasiões. Aqui em Juiz de Fora já teve precedente? Se puxar a memória agora depois desse debate, Ricardo, me dá um tempo que realmente pode até... Eu queria também era que tivessem critérios mais bem definidos no Compac para não acontecer equívocos. Aí eu estou colocando para os dois lados, ou de tombar o que não deveria ser tombado, ou não tombar o que deveria ser tombado. Edu, essa é uma outra discussão, só que você tem razão. A gente tem ouvido, assim, do curso da história, muita gente fala assim, pô, mas tombar a minha casa não tem valor nenhum. Eu vou ficar com esse imóvel agora sem poder fazer determinadas ações, porque está tombado, eu vou deixar cair, porque eu não posso fazer nada, a simples isenção de IPTU não vai resolver o meu problema. Isso tem uma nova Mas aí tem uma questão aí. Primeira questão é em relação à questão do tombamento em si. Eu discordo do Edu de que não houve critérios, né? E isso fica muito claro, por isso que inclusive a gente defende, a gente tem uma discussão na cidade que o Legislativo, né, a Câmara, também às vezes se avora a tombar, registrar como patrimônio. E a gente critica muito isso, que é inconstitucional. Por quê? Porque o tombamento e o registro são do Executivo. Porque no Executivo você tem uma equipe que institui um processo, instrui o processo. Então, dizer que não tem critério, desculpa, mas não é uma crítica que eu acho aceitável. Se você quer saber o critério, é só ir no processo do Cranberry. Se chegou à votação e o Conselho entendeu que o conjunto esportivo tem que ser tombado, é porque está ali, não é, porque aceitou a instituição do processo, é técnico. Falou, não, isso é tombado por isso, por isso, por isso. Está no processo, está no parecer, né? O relator faz o parecer a partir da instituição do processo, relata, que é o papel dele para o Conselho fala, não, tem razão, tem que ser tombado. O que mudou Então, passado para cá? A pressão? Provavelmente a pressão, porque, no meu entender, o próprio parecer não permite o projeto. Não permite o projeto. E eu estou aberto, assim, a minha declaração de voto é pública, eu pego cada das áreas tombadas. Como eu falei, o tombamento, tomba-se o que tomba-se uma materialidade, né? Uma característica material. Não precisa ser necessariamente a piscina como é, mas tomba-se que ali tem que ter piscina e quadras. Essa característica material é tombada. Então, tanto que esse tombamento do área esportiva, ele demarcou 4 ou 5 áreas, é uma PCD, 4 áreas, né? E cada uma, ele falou assim, essa materialidade tem que ser preservada aqui, essa materialidade tem que ser preservada aqui. Pelo decreto de tombamento, o projeto, e aí, por favor, quer dizer, aí a questão é a seguinte, você vem com uma série de números e tal, mas tem que acrescentar na área construída o edifício garagem também. Você não acrescentou. Não, o edifício garagem. Eu até coloquei. O Citabrisa não entra o edifício garagem. Ok. Então o edifício garagem também tem que entrar. Deixa eu esclarecer.
Primeiro pegando a pergunta. E segundo, a área construída, além da projeção no plano, tem a área. Não, a projeção no ano Ou seja, torre. da torre, sim. E mas tem que trazer a projeção do edifício garagem e tem que entender que, na verdade, por causa da verticalização, ali vão ter 50 casas e 5, entendeu? Perfeito. Mas deixa eu só voltar na pergunta do Ricardo, que iniciou essa questão. O Ricardo comentou bem sobre o que mudou de antes para agora. Na verdade, não mudou nada. Por isso que eu não concordo com o destombamento. Por quê? Não houve uma mudança de parecer, não houve uma mudança de lei, não houve nada. O que houve, na verdade, foi o assunto, no momento oportuno, foi pautado e houve uma divergência da interpretação do parecer. Parte entendeu que o parecer ele tombava de maneira muito clara o Charles Long, e ele deve ser preservado, e discussões como a que o Felga colocou sobre visibilidade do edifício são perfeitamente plausíveis e cabíveis, colocou a questão da vocação esportiva. Quem votou a favor, e aí eu não posso falar pelas pessoas, claro, mas no meu entendimento, quem votou a favor foi entendendo que o parecer permite esse tipo de intervenção nas áreas esportivas e não veta construções novas. E quem votou contra, como o Marcos já bem explicou, entende que o tombamento não permite nenhum tipo de construção. Sim, mas desculpa, eu aí, claro que eu vou divergir da maioria do Compac e vou colocar que a minha postura é extremamente técnica. Eu desafio a quem, pegando o texto do decreto, me mostre a viabilidade desse projeto lá. É o que eu te falei, né? Esse projeto pode ser muito interessante em um outro terreno, entendeu? Mas lá, ele, ao mesmo tempo que não é viável, não é interessante. Mas aí, professor, Não é interessante. tem a observação. Você foi a maioria vencida. Sim, aí, sim, Mas ali é as democrático da questão. sim, mas A maioria, por isso que há um conselho. Eu não estou defendendo a favor ou contra. sim, sim. Eu só estou estabelecendo, se há uma maioria e ela foi favorável, essa etapa está vencida. É uma questão de democracia. Sim, Porque se nós formos contestar todas as questões de maioria, a gente não vai chegar a nenhum lugar. sim, é por isso que é importante todos os Por poderes. isso a gente está colocando essa discussão. Sim, existem etapas. Aí tem o judiciário também. Existe o judiciário que fala, a questão do Ministério Público tem o direito que ele é o fiscal em nome da população, é o fiscal da lei. Existe o judiciário, existe ainda a questão urbana que vai ser discutida. Sim. Mas o que eu estou entendendo é assim, a questão Compac, merecidamente, já está vencida. Infelizmente, sim. Não, sim, mas Compac, então, foi o que foi, mesmo com as suas técnicas, observações, que são pertinentes, mas a maioria nesse aspecto. Né? Agora nós temos as questões urbanas e a questão jurídica, porque houve essa judicialização, a gente não sabe ainda como o Ministério vai agir. Mas assim, esse é o detalhe que a gente está chamando a atenção, mesmo porque nosso tempo está terminando, porque é uma discussão que ela não se esgota na questão greve. Ela pode ser ampliada para outros setores. Nós já falamos da questão do Bom Pastor, falamos da questão da Cidade Alta, falamos da questão da Zona Norte. Enfim, Juiz de Fora, hoje há uma discussão sobre o adensamento das cidades, que em princípio, pensou-se, vamos espraiar, porque para dar mais espaço para o crescimento. Aí depois entende, mas vai espraiar, vai ter que ter o transporte, vai ter a questão de infraestrutura, vamos voltar para todo mundo para centro da cidade, para as outras cidades. Ou seja, nós estamos quase que num processo hegeliano aqui. Uma síntese, uma tese e uma antítese. Não é? Então, mas enfim. Ricardo, você quer fazer alguma observação? Eu só queria dizer, Eduardo, em relação ao Compac, o que eu não entendo, imagina eu e o IPC, secretários municipais, somos convocados para integrar um conselho como esse do Preservação do Patrimônio Cultural. Nós não temos embasamento para tomar uma decisão dessa numa decisão técnica, com argumentos técnicos. Então, talvez aí seja o fato do caso de se pensar uma recomposição do conselho, porque pelo tempo que a gente vê, o que é 1 hora, um pouco mais ou menos, a gente está discutindo aqui,
É difícil para ti. Eu vou dividir de você também, que eu acho que tem que ter o viés técnico, mas tem que ter o viés social também. Mas tem, pessoal. Quer dizer, o Oleg está falando que, por exemplo, a comunidade está manifestando, a comunidade não é técnica. Tem que ter esses dois olhares. Não, mas eles estão, por exemplo, o que eu questiono é que são, se não me engano, são 5 ou 6 secretários municipais. Eu acho que o ideal seria não ter secretário nenhum. Porque, querendo ou não, estão dentro da estrutura de poder. Teria que ser um órgão independente. Assim, eu acho até que esse caso do Granberry, ele pode provocar a ampliação dessa discussão. Sim, Porque o que acontece sobre o que é o compacto. a composição do Compac hoje é a mais adequada? Eu posso falar isso sem nenhum desrespeito a nenhum outro conselheiro, porque isso fala o tempo todo dentro do Compac e até nos fóruns de discussão de patrimônio. Hoje o Compac não tem uma composição realmente representativa, nem da diversidade do patrimônio. Por exemplo, já teve época que no Compac, pela prefeitura, você tinha um representante do Museu Mariano Procópio, você tinha um representante do Arquivo Histórico. Uai, é patrimônio cultural ou não é? Cadê o patrimônio arquivístico? Cadê o patrimônio imaterial? Cadê o patrimônio até do ponto de vista dos representantes da prefeitura? E do ponto de vista da sociedade? A cidade está efetivamente bem representada? Então, por isso eu falei que não pode ser só técnico. Não. Ele tem que ser... Tanto que eu falei que a comunidade está reforçando até o que eu disse. Pode ser que ele, como técnico, como arquiteto, historiador da arquitetura, não entenda a preservação do CEF, do Granberry, mas a comunidade entende. Foi a comunidade que pediu e a comunidade que indicou. Você tem toda a razão. Então, eu sou do Compac, hoje, quem toda essa pauta nossa aqui é o Compac. Sempre há divergências. Então, se a gente for para o Poço Rico, o Compac definiu que deveria. A comunidade não queria. Exatamente. Aí é o outro lado. Agora, e aí? A sociedade está errada. A comunidade ainda nem concluiu. A gente nem pode falar com o Compac. Não, então dos dois, não, ali ela tem razão, aqui já não tem. Não, no caso do Poço Rico, o processo está sendo destruído ainda, a gente nem sabe onde vai chegar. Mas a gente, mas a população poderia dizer contrária, com abaixo assinado. Mas você já viu a audiência pública? Ver a gravação da audiência pública, no caso do Poço Rico, é algo que me preocupou, porque muitos dos argumentos que alguns membros da comunidade colocaram, como esse, daquele edifício, né, mostra que naquela época, a comunidade talvez, a mobilização dela, não havia dentro da comunidade ainda uma certa amadurecimento da questão do patrimônio que o Granberry tem. Eu acho que o Granberry, ele vai ser um divisor de águas, primeiro, como exemplo de mobilização comunitária. Eu acho que o Granberry tem uma consciência do que quer e por que quer, né? Em termos de E aí eu concluo o seguinte: patrimônio é indicação do que a comunidade, ou os especialistas, inclusivo isso, né? Indicam como suas referências histórico-culturais. E é claro que, ao indicar isso, vai haver limites e orientações para o crescimento urbano. Para isso que também serve patrimônio. Então, eu acho que a comunidade é sempre sábia. Quando a comunidade indica algo como referência histórico-cultural, porque aquilo, ela precisa daquilo, e ao mesmo tempo ela sabe que ao precisar daquilo, ela vai estar mantendo uma rotina que para ela é necessária, é fundamental, e vai estar ajudando a manter uma saúde urbana na comunidade. Então a gente tem que ouvir a comunidade sempre. Só para concluir minha parte, PC. Desculpa, gente, eu empolgo porque eu sou... Que a gente avançou aqui, mas só para... Mas só para concluir minha parte, o que eu tenho entendido em relação a essa discussão é que a decisão que está nas mãos da prefeita, inclusive, a empresa argumenta que poderia ter prejuízo com uma negativa da prefeita em relação à continuidade desse projeto. E aí foi a pergunta que eu fiz e que ela não foi respondida, porque a gente entrou em outros temas, porque a empresa tem a prerrogativa da transferência do potencial construtivo, e é preciso deixar claro isso. Não vai haver prejuízo, como tem sido falado em relação ao empreendimento. O prejuízo é ser naquele local e projeto atual, como está sendo feito. Mas ela pode usar dessa prerrogativa para, inclusive, outros locais da cidade em fazer esse mesmo investimento. Perfeito. Até é interessante esclarecer, sem querer, eu não sei calar, dá uma olhadinha lá. Sobre a questão do instrumento da transferência versus as demais prerrogativas que a legislação exige, né? Porque o instrumento surgiu, né? Ele existe previsto há décadas e aí ele foi instrumentalizado. Regulamentado. Foi regulamentado. Agora. Perfeito. Foi regulamentado agora. Mas o que acontece?
Os terrenos, eles têm tamanhos, né? E aí aquele terreno é uma exceção pelo seu tamanho, a maioria dos terrenos tem áreas mais limitadas, a não ser que eu opte por espraiar. Eu só vou encontrar terrenos maiores se eu optar por expansão, né? Então eu vou pegar uma transferência de potencial construtivo e vou levar para longe, que é um local onde eu conseguiria ter terreno suficiente para, com os demais parâmetros da legislação, conseguir ocupar. Por quê? Aí realmente é muito técnico, só quem trabalha com isso entende a complexidade disso, que é, para eu conseguir verticalizar, a legislação de Juiz de Fora, lá na década de 80, ela acabou criando muitas restrições à verticalização. Se comparado com outras cidades, melhor dizendo, perdão, não restrições, condicionantes para a verticalização. Exemplo, diâmetro de ventilação e iluminação. Quanto mais eu subo, mais eu tenho que me afastar do limite do meu terreno, consequentemente do vizinho. Então, para eu verticalizar, eu obrigatoriamente tenho que afastar o edifício e ele vai reduzindo a projeção dele à medida que sobe. Ou eu tenho que pegar a menor projeção e levar até o chão. Primeiro, alcance de iluminação e ventilação dos cômodos. Sem me detalhar demais, isso é um quebra-cabeça que acaba impedindo que a gente consiga verticalizar mais, mesmo tendo um potencial transferido para um determinado terreno. Por isso que... Gabarito em relação à rua. Gabarito, perfeito, muito bem lembrado. A altura do edifício é limitada pela caixa da rua. Então é caixa da rua mais afastamento desses dois. Quem talvez não seja da área não entende como que é realmente um quebra-cabeça. A gente tem que somar de inúmeros parâmetros para conseguir atingir uma verticalização. Isso foi muito bem amarrado lá atrás. Hoje tem cidades verticalizando o Brasil afora que permitem, por exemplo, verticalizar um edifício de 30 pavimentos afastado 1,5 metro da divisa. 1,5 metro, permitindo abertura de janela, inclusive, porque o Código Civil exige 1,5 metro de afastamento para abertura de janela. Isso com edifício de 30 pavimentos. Algumas cidades agora, por quê? Porque levaram a verticalização sem parametrizar esses aspectos. Sim, desculpa, mas o que eu não entendo é o seguinte: a regulamentação hoje chamada TDC, Transferência de Construir, ela atendeu muito à construção civil, né? Para que ela seja realmente um facilitador de construção. E agora a construção civil não reclama. Veja bem, não estou reclamando como construção civil. Não sou porta-voz da construção civil, perfeito? Eu deixo isso muito claro. Não sou porta-voz da construção civil. Não me sinto nem capaz de falar pela construção civil em qualquer tema nesse sentido. Eu estou falando como autor de projeto que lida com isso diariamente em termos técnicos, perfeito? Por isso que o instrumento não tem a aplicabilidade que se esperava dele. Mas porque é inviável. Desculpa, mas, por exemplo, agora a gente tem uma lei que é muito parecida com a de Belo Horizonte. Até mais facilitadora, porque a lei de Belo Horizonte não tem a renovação a cada 5 anos da transferência. Nossa, tem gente que eu conheço que mora em Belo Horizonte, quando viu ali, falei, vou mudar para lá. Vou mudar para lá e vou comprar uma casa tombada. Né? Essa é uma questão. Segundo, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Salvador, que são lugares onde a lei foi bem regulamentada, é um sucesso, inclusive com o mercado de trabalho. Mas ela foi regulamentada junto com uma mudança como um todo, semelhante à mudança dos PEUs que o Felga falou. Então, se eu mudo os PEUs, espero que agora, com a revisão do plano diretor, que se transforme em lei, sim, e ela possa favorecer a isso, porque tem que abaixar o... A dificuldade que ele está colocando pode ser uma dificuldade que vai ser solucionada, ou pelo menos bem encaminhada, com, de repente, uma revisão... Eu vejo com bons olhos a transferência de direitos construídos, vai funcionar, mas ela depende também de uma revisão aí da legislação. Pode ser fragmentada. Pode. Olha que interessante. Eu vou fazer um raciocínio inverso. Se faz sim, né? Ela deve ser. Eu vou fazer um raciocínio inverso. Talvez o terreno do Granbury seja um excelente exemplo de onde a transferência poderia ser aplicada. Não estou falando do patrimônio, veja bem. Estou falando da morfologia de terrenos, apenas, tá? Não estou falando da questão patrimonial. O terreno do Granbury é um terreno que suportaria uma transferência para ele. Por quê? Ele é muito grande, ele tem uma área de topografia acidentada que é o bosque, que não seria utilizada, e aí eu consigo trazer... Ou ao contrário, por ele ser aquele terreno, o proprietário daquele terreno tem que sorrir daqui até aqui, porque também é um terreno que pode transferir um potencial que é uma poupança a longo prazo. Mas veja bem, eu digo... Só para deixar claro, retomando a discussão. Só para deixar claro o que eu falei para... Você acha que o SESI pode... Granbury, mas veja... Segunda parte. Mas só para fechar o meu raciocínio, para deixar claro.
O instrumento, ele seria possível ser aplicado em um terreno onde eu tivesse parâmetros que permitissem trazer esse potencial para cá. A Zona Norte não tem? Pode, claro, pode. Por exemplo, na Zona Norte tem, só que um terreno que transferisse para a Zona Norte, ele invariavelmente seria terreno que também ia estar espraiando, porque os terrenos em região que tem infraestrutura, eles são terrenos menores, eles já são terrenos frutos de loteamento. Não, por isso tem um câmbio, por isso que um terreno, por exemplo. O instrumento é muito importante e ele, onde foi aplicado, ele traz muitos benefícios. Investimento a roça, Essa mudança tem bastante. Então, o proprietário, é o seguinte, ó, o proprietário lá, mesmo que se inviabilize o projeto que eu espero, né? Ele tem um investimento em mãos, porque só o que ele vai conseguir de transferência de construir a curto e médio prazo, já a curto prazo, mas depois com o plano diretor revisto e tal, já é muito dinheiro que ele vai conseguir. Ok, numa mudança. Porque hoje como técnico, sendo consultado a cada momento sobre a aplicação, não conseguimos aplicar em situação nenhuma. Gente, então a regulamentação está mal feita. Por quê? A regulamentação é um instrumento, mas o restante dos parâmetros que permitem verticalização, eles não foram alterados. Então tem que... Por isso que volta na discussão do Felga. É uma Mas discussão aí, ampla. ô Bruno, mas aí na interpretação, pelo menos, que eu tive e algumas pessoas que trataram do assunto, ela permite o 20% também em questão de gabarito, não de prisma, mas de gabarito, mas aí também a gente tem que afastar mais. Outra coisa. Mas é boa, ela já é boa. Outra coisa, olha como é que as coisas são combinadas. Exigência de número mínimo de vagas. Hoje a legislação de Juiz de Fora exige um número mínimo de vagas. Ela abriu mão disso recentemente, numa legislação, abriu mão, não exigindo mais esse número mínimo para uma série de situações da cidade. A comunidade se mobilizou, em alguns lugares voltou a exigir que tenha vaga novamente por unidade. Por quê? Justamente porque era espraiado, então precisava de carro, e aí essa discussão voltou, mas eu só queria levantar isso. Por causa do empreendimento no Vale do Ipê, se eu não me engano. A discussão foi Tá bem informado, tá bem informado. Aí é onde ele é especializado, aí é a especialidade dele. Bom, gente, mas aí só me permite só concluindo. Essa exigência de vaga, por exemplo, dependendo de onde eu estiver na cidade, que eu posso ter transferência, eu não vou conseguir colocar vaga para atender um... Tudo bem, mas peraí, o seu testemunho é completamente diferente do que o Edu está falando e de testemunhos que eu tenho, inclusive de arquitetos, que têm me procurado, como eu sou da área de patrimônio, para entender, né, porque querem abrir escritórios aqui, arquitetos, só para lidar com a transferência, que acharam que é uma mina de ouro isso. Eu posso passar e-mails de arquitetos. Não, eu estou acompanhando essa movimentação porque está chegando na gente. Eu quero aplicar isso aqui. Mostra como é que aplica. Acho que ainda nem 8 e 80, ainda não chegou nisso não. Com a nossa conversa agora já está partindo para outra pauta. Eduardo Fessler, muito obrigado pela sua presença aqui. Bruno Sarmento, muito obrigado. Professor Marcos Olender, muito obrigado também. Ricardo, vamos pôr o pé na estrada porque essa discussão vai render em outros programas. Agradecer sempre não só o profissionalismo, isso já é, mas a sabedoria e a generosidade de vocês. Que isso, a gente agradece. E parabéns pelo debate em alto nível, né? É isso que nós agradecemos. Obrigado. Bem, gente, na próxima segunda-feira estaremos de volta. Ricardo, um abraço para você. Um abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Não deixa de colocar o seu like aí. Importante você compartilhar E também. agradecer aos nossos patrocinadores. Claro, o CITEAC, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, o Sindicomércio e a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Obrigado pela parceria de sempre. Até semana que vem.